eu dividi o material, uma parte está no mapa mental, tá? Essa parte que está no mapa mental é mais para fazer uma pequena abordagem do sistema nervoso central e do sistema nervoso periférico, até para depois a gente falar um pouquinho da gratidão na neurociência para poder fazer a ligação, porque se eu falar exatamente da gratidão, tem alguns conceitos lá que talvez vocês não vão conseguir fazer a conexão, tá? Mas é uma coisa rápida, é mais para vocês, na verdade, entenderem um pouquinho para depois a gente falar efetivamente da gratidão. E o material que especificamente eu vou explorar um pouquinho mais está no PPT, tá? Então vamos lá, eu vou colocar aqui no share screen. Acho que é esse aqui. Tá todo mundo vendo aí? Sim. Beleza. Então vamos lá. Bom, quando a gente fala de neurociência, né, a gente basicamente está falando de dois sistemas nervosos que compõem o corpo humano, tá? Então nós temos aqui o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, ok? Essa figurinha aqui é mais ilustrativa, tá, gente? Depois vocês não se preocupem não, que é mais para fazer o link depois com a matéria do PPT. Então vamos ver o que a gente tem dentro do SNC, que é o sistema nervoso central. O sistema nervoso central, ele é dividido em duas camadas, né, que nós temos aqui o encéfalo, que basicamente o nosso cérebro, né, o cerebelo e o tronco encefálico. Então, às vezes as pessoas falam, o cérebro não, a composição, o cérebro é um componente do encéfalo, né? Então, essa é a primeira questão que a gente precisa esclarecer, né? O cérebro, ele faz parte do sistema chamado encéfalo. Nós temos o cerebelo, que aqui, esse nome se dá justamente porque ele é um pequeno cérebro, ele tem exatamente o formato de um pequeno cérebro, tá? E o tronco encefálico, tá? Que aqui ele vai fazer toda a ligação depois com a coluna vertebral. Tá ótimo agora. Então eu trouxe aqui só um desenho, tá? Para vocês entenderem do que a gente está falando do encéfalo, né? Então o encéfalo é toda essa composição aqui, ok? Tá? Beleza. Então essa parte aqui do sistema nervoso central, que nós falamos que é o encéfalo. Então ele tem a composição, né, do cérebro, e o cérebro, essa parte aqui mais grossa, que também tem a divisão, tem duas divisões, eu vou voltar lá para o mapa para vocês verem. Tá todo mundo vendo aqui? Então aqui, ó, o cérebro, ele tem a divisão do telencéfalo e do diencéfalo. Então eu vou voltar aqui para vocês, opa, não é esse aqui. Desculpa, pessoal, peraí. Que é esse aqui, telencéfalo e diencéfalo. Então isso aqui é a outra camada do cérebro. Voltando. Ó, caramba, aqui eu tô apanhando com esse negócio aqui. Vamos lá. Você não está compartilhando sua tela agora, tá? Você cancelou o compartilhamento. Então eu preciso aprender esse negócio aqui. Mas é para isso mesmo que a gente faz aqui, que seja mais... Isso. Aí. Então vamos lá. Voltando aqui. Então deixa eu pegar a imagem que fica mais claro, que eu acho que eu peguei uma imagem anterior àquela. Então aqui, ó, é isso aqui que eu queria mostrar para vocês antes. Então tá aqui a composição do sistema nervoso central, tá bom? Então são 3 componentes: o cérebro, que é tudo isso daqui, o cerebelo, que é um pequeno cérebro, fica na parte posterior aqui do cérebro, e o tronco encefálico, que vai fazer a ligação depois com o sistema nervoso periférico, ok?
Então, vamos lá. O cérebro, já falei que ele tem duas divisões. O telencéfalo, que ele é justamente aquela camada onde temos aqui o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito. Então, o nome que se dá aqui é telencéfalo. Do lado esquerdo aqui, os dois são divididos por uma fissura, chamada fissura longitudinal, tá? E aqui nós temos os lobos, ok? Dos dois lados, essa composição de lobo é dos dois lados, frontal, parietal, occipital, e tem o temporal, embora ele não apareça aqui, mas existe também, tá? E aqui são espaços, são regiões do cérebro que responsáveis por ativar algum tipo de sintoma ou reações no organismo. Então, por exemplo, tem uma região aqui do cérebro responsável por ativar, sensibilizar a nossa visão. Desse lado aqui fica a parte auditiva. Eu falo desse lado, mas são dos dois lados, ok? Então, aqui é só para vocês entenderem a divisão e o que é o telencéfalo. Então, voltando aqui, hemisfério esquerdo e direito, e no diencéfalo, nós não temos um desenho, até porque ele fica dentro do cérebro, né? Não sei se vocês lembram aqui, mas eu vou ver se eu resgato aqui, né? O diencéfalo, ele fica na parte interior, ou seja, ele já praticamente compõe aqui essa região, que é a região do sistema límbico, né? Que é o sistema responsável pelas nossas emoções. Então, o telencéfalo é toda essa camada aqui, que eu fiz a divisão lá do hemisfério direito e esquerdo, e o diencéfalo, ele é a camada interior, né, quando a gente olha, né, ali por dentro do cérebro, ele é a composição praticamente do sistema límbico, ok? Voltando lá. Então, eu vou destacar praticamente duas regiões, porque essas são as duas regiões mais importantes aí dentro do diencéfalo. Então, a gente tem o hipotálamo, né, que ele faz parte da atuação do sistema do controle do sistema nervoso autônomo, a gente vai ver lá na frente, e do endócrino, ou seja, ele já tem uma função aqui mais regular, né, até do próprio, de alguns órgãos que compõem o nosso organismo, né. Então, você vê que é uma região do cérebro que ele atua no sistema que a gente vai ver lá no sistema periférico. E também faz a regulação de alguns hormônios. Então, ele tem um papel aqui na regulação do comportamento emocional, tá vendo, como raiva, né? A gente tem, inclusive, dentro, o próximo hipotálamo, não está citando aqui, tem a amígdala, né? Que também é uma glândulazinha, dentro dessa região aqui do diencéfalo. E ele é o principal regulador dos ritmos circadianos, né? Que isso aqui é interessante, porque é ele que parametriza, né, todo o nosso sistema metabólico, né, sono, fome, sede, é bem interessante, durante as 24 horas por dia, ou seja, esse cara aqui, ele não dorme, né, ele fica acordado 24 horas todo dia. A outra parte do telencéfalo, que a gente, deixa eu mostrar aqui de novo, para vocês verem, deixa eu ver se está aqui, não é aqui que aparece, é aqui. É o tálamo, também, que fica aqui nessa região, e ele tem uma função também muito específica, que é de receber as informações. Então, assim, ele recebe todas as informações dos órgãos, né, ou seja, aí a gente vai falar do sistema nervoso periférico, né, e transmite aos hemisférios. Então, ele é o receptor. Praticamente, eu coloquei aqui que ele faz um papel de filtro dos estímulos para a consciência, né. Então, ele recebe e transmite, né, o sinal para o nosso cérebro. Então, aqui é a parte do telencéfalo. Dentro dos dois hemisférios, como eu falei antes, pessoal, então, nós temos os lobos parietal, frontal, ok? Então, aqui a gente tem o desenho, isso serve para os dois lados, tá bom? Frontal, temporal, occipital e parietal. Lembra que eu falei para vocês que aqui atrás, ó, é onde a gente ativa os neurônios responsáveis pela nossa visão. Aqui nós temos a audição na parte lateral, tanto esquerda quanto direita. Parte frontal, onde
são processados aí os nossos pensamentos e também as nossas emoções, né? Embora o sistema límbico, ele sensibiliza, mas toda a parte consciente, né, é processada aqui nesse lobo frontal. Vocês estão vendo aí? Estão conseguindo ver? Então, tá? O cerebelo fica aqui na parte posterior, ok? E aqui, o tronco encefálico, ele tem esse bulbo, né? Que a gente fala pontibulbo, e que tem como função, e função primordial, controlar as nossas respirações e os nossos batimentos cardíacos. Então, só para vocês verem o tamanho, né, da importância desse órgão no nosso organismo. Talvez é a máquina mais importante, talvez parecido com o coração, que a gente tem que entender bem para conhecê-lo, inclusive. Legal. Então, vou fechar aqui, pessoal, só para fazer a divisão. Vamos para o tronco encefálico, que é aquela parte que eu falei para vocês, né? Deixa eu mostrar aqui. Onde tem o mesencéfalo, a ponte e o bulbo, que eu já citei para vocês qual que é a responsabilidade, né? Nos nossos batimentos cardíacos. Ok? Eu não consegui nenhum desenho daqui para colocar, tá? Mas, basicamente, é o que eu já mostrei para vocês aqui, tá? Dessa partezinha aqui, ó, tá bom? Vamos lá, vamos correr aqui, senão... Bom, esse aqui é o sistema nervoso central. Então, basicamente, ele é composto, né, resumidamente, pelo nosso cérebro, que é o mais conhecido, o que mais a gente estuda. Agora a gente vai para o sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico, ele tem a divisão aqui, só para colocar o desenho para vocês o que é. Basicamente, olha, é tudo isso daqui, ou seja, todos os nervos, músculos e ligações que saem, né, e que tem a ligação com o sistema nervoso central. Então, a gente fala que é o sistema nervoso periférico. Então, todas essas ligações feitas por nervos, músculos, que sensibiliza o cérebro, né, existe um caminho de ida e de volta, faz parte do sistema nervoso periférico. Ele também tem aqui duas divisões, tá bom? Que é o somático e o visceral, né? Então, o somático, ele é o que controla toda a estrutura de músculo estriado. O músculo estriado, praticamente, é isso que a gente olha, né? Que vamos imaginar que a gente tire uma radiografia do corpo humano, né? Sem olhar os órgãos internos, basicamente, toda a parte musculosa, né? São os músculos e os nervos, né? Então, isso daqui é conhecido como a parte somática do sistema nervoso periférico. E o visceral é o restante, é o que compõe todos os nossos órgãos internos do nosso organismo. Então, desde o coração, né, até as vísceras, pâncreas, fígado, rins, pulmão, etc, etc. Qual que é a função, né, básica do somático? Então, o somático, ele tem uma composição do aferente, que é o componente que conduz os centros nervosos, os impulsos, né, vindos dos receptores periféricos, ou seja, qualquer comando que sai do cérebro, certo? E que é para ser executado, então, quando eu estou fazendo assim com a minha mão, o meu cérebro disparou alguma coisa, né, onde o sistema somático, né, captou essa orientação e está fazendo com que eu faça esse gesto. Então, é tudo que vem do sistema nervoso central, gerando através de impulsos nervosos, e aí a gente vai falar depois lá na frente, são os neurônios, é a conversa entre os neurônios, né, vindos de receptores periféricos, informando o que está acontecendo no meio ambiente. Então, é músculo para o sistema nervoso central. O eferente, ele faz o sistema inverso. Eu acho que eu falei errado, viu, pessoal? Eu inverti, tá? O eferente é que vem do sistema nervoso central para o músculo, e o outro é do músculo para o sistema nervoso central. Então, esse daqui é que transmite do cérebro para o músculo, e o outro é do músculo para o cérebro. Ok? O visceral, ele tem praticamente a mesma função, né? Então, nós temos o eferente autônomo, que ele tem
basicamente a mesma função lá do somático, só que aqui envolve os órgãos, né? Lembra, esse daqui são dos músculos e esses são dos órgãos, certo? E o aferente tem a mesma função desse para os músculos, para os órgãos, que a gente fala aqui das vísceras. O eferente autônomo tem uma outra subdivisão bem interessante, simpático e parasimpático, que ele tem uma ação antagônica ao sistema parasimpático. Então, ambos colaboram e trabalham de forma harmônica, né? Então, quando a gente fala assim, né, que os dois sistemas nervosos, a gente fala assim, é tudo um único sistema, é justamente isso, né? Então, por quê? Porque eles se conversam constantemente, né? Então, né, não existe um descompasso aqui. Então, o sistema simpático, ele tem uma ação antagônica ao sistema parasimpático, porque eles colaboram e trabalham de forma harmônica, adequando o funcionamento dos diversos órgãos do sistema. Então, eles vivem equilibrando. É como se fosse um motorzinho mesmo, né? Essa função do sistema visceral. Pessoal, isso daqui foi o que eu consegui trazer um pouco de resumo. Eu sei que tem um pouco de complexidade, porque a gente está falando aqui um pouco de anatomia, né? Entendeu? Mas eu não ia conseguir falar, né, efetivamente do processo de gratidão com o conceito de neurociência, sem dar pelo menos uma visão, pelo menos vocês saberem essa divisão do sistema nervoso central e periférico. Então, o sistema nervoso central, basicamente, é o nosso cérebro, né? E o periférico é a composição dos nervos e músculos mais órgãos. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida aqui, e eu não souber responder, ou não tiver aqui, eu anoto e depois eu mando para vocês, tá? No grupo. Tudo bem até agora? Beleza? Bom, então, agora a gente vai entrar efetivamente, né, olhando essa visão bem abrangente do que é sistema nervoso central e periférico. Eu vou entrar aqui na apresentação. Opa. Basicamente, assim, eu falei do sistema nervoso central, e todo o sistema nervoso central, não só todo o nosso cérebro, né, ele é composto por neurônios, né? Então, dentro do nosso cérebro, a gente tem esses, vamos dizer assim, essas células que compõem, né? E aqui ela está de uma forma bem ampliada, né? Justamente para fazer toda a conversação, né? Através de impulsos, né? Gerados entre cada neurônio, e fazendo com que esses impulsos eles gerem comandos, né? Para determinadas ações, comportamentos, etc. Então, o que a gente chama de neurônios, né? O que são os neurônios, né? Então, os neurônios são células cerebrais, né? Constituintes do sistema nervoso. Então, dentro do cérebro, né? Nós temos, e que eles têm exatamente essa composiçãozinha aqui, certo? E aqui nós temos os núcleos, aqui nós temos aqui os dendritos, né, que são os coletores de sinais, né, e tem essas setinhas aqui, elas indicam exatamente o fluxo do sinal, tá? Por onde o sinal entra e por onde ele sai, certo? Então, os dendritos, depois mais à frente tem um desenho aqui, que vai falar exatamente, vai dar mais ou menos uma visão um pouquinho melhor sobre essas ligações. Então, esse é o fluxo da informação pelo neurônio, tá? Nós temos os dendritos que coletam, o corpo celular, que faz parte, esse núcleo aqui faz parte do corpo, e aqui estão praticamente todas as nossas informações de DNA, né? Estão todas compostas aqui dentro do núcleo de cada neurônio, tá? E os axônios, e aqui nós temos aqui eu falo que é tipo de um conduitinho aqui, mas é por onde o sinal elétrico vai ser transportado de um neurônio para o outro, né, e assim fazendo as ligações, né, fazendo toda a rede neural, formando as sinapses aqui na ponta. É mielina, né?
Mielina, isso mesmo. Obrigado, Marcelo. Então, vamos lá. O que são transportados, né? Aí a gente fala assim, o que se transporta, a grosso modo, né, através do neurônio? Sentimentos, sensações, pensamentos, respostas motoras, aprendizagem, memória, só podem ser compreendidas através desse fascinante processo, ok? O ser humano adulto, né, ele possui, assim, nada mais nada menos do que aproximadamente 100 bilhões de neurônios. Cada neurônio, ele tem a possibilidade de fazer até 10 mil conexões. Esse número aqui é gigantesco. Eu tentei fazer a conta, acho que dá 1 quadrilhão, um negócio assim, um negócio maluco. Aí, assim, eu falei, você consegue imaginar a dimensão da rede neural. Então, assim, se cada neurônio tem a possibilidade de fazer 10 mil, existem 100 bilhões, né? Então, é uma rede, assim, praticamente imensa, né? De conexão que a gente consegue, que a gente tem praticamente dentro do nosso cérebro. Então, voltando lá um pouquinho, né? Como é que é feita a transmissão, né? É gerado um impulso nervoso, né? Que é a transmissão de um sinal codificado, de um sinal dado ao longo de uma membrana do neurônio, né? Então, esses impulsos, eles passam de uma célula para outra e cria o sistema neural, que a gente fala que é a cadeia de informação dentro da rede. O ponto de encontro, né? Lembra que eu mostrei para vocês essa célulazinha aqui, né? O ponto de encontro é um outro neurônio. Então, imagine esse cara aqui, né? É esse cara aqui, ó. Então, as sinapses, elas acontecem exatamente no final do axônio aqui, né? Com o dendrito, que é o receptor. Então, o axônio transmite e o dendrito recebe o sinal, ok? E entre essas conexões, né, aí eles falam aqui que é neurônio pós-sináptico, porque por onde vai passar o fluxo. Então, não existe esse caminho de volta, é um caminho só de ida, tá, gente? Então, esse é o fluxo do sinal. E esses dendritos aqui, eles estão prontos para receberem outras conexões de outros neurônios, tá vendo? Então, aqui é uma outra pontinha para se fazer outra conexão do axônio, onde são feitas as sinapses. Só reforçando que ele controla e coordena as funções, né? A gente já falou lá, permitindo que o corpo responda de acordo com o meio em que ele está vivendo. A transmissão sináptica é o processo-chave para a ação interativa do sistema nervoso, que é isso daqui, gente, ó. É aqui que acontece, né, essa ligação que acontece toda a transmissão, né, de hormônios, de sinais, né, que a gente vai falar dos neurotransmissores, ok? É aqui que acontece a neurotransmissão. Aqui é um exemplo, só um desenho um pouquinho maior, né? Então, aqui é o axônio e aqui é a entradinha do dendrito. Aqui nós estamos vendo uma visão mais, um pouquinho mais com zoom, né? Então, esses pontinhos aqui, né, é exatamente a transmissão dos hormônios, né? Onde faz a transferência do sinal e a transferência aqui é feita pelos neurotransmissores, tá? Então, é o ponto onde os neurônios se comunicam para que aconteça a sinapse. É necessária a presença de substâncias chamadas neurotransmissores. Aqui os impulsos nervosos de uma célula influenciam os impulsos de outra célula, fazendo com que elas se conversem, ok? E aqui haja conexão. Houve um desenvolvimento muito grande de números desses mensageiros químicos. Esses mensageiros químicos são os neurotransmissores, a gente vai falar um pouquinho lá na frente. E todos eles têm uma denominação, têm uma função, né? Têm um papel dentro do organismo. Então, o que são os neurotransmissores? Tudo bem, então, pessoal? Isso daqui são os neurônios, ok? Isso são os neurônios, nós temos 100 bilhões deles dentro do cérebro. Cada um deles pode fazer até 10 mil conexõezinhas dessas daqui, ok? A junção entre um e outro faz as conexões neurais, aqui são ocorridas as sinapses, é por aqui que são feitas transferências, né, dos neurotransmissores.
Os neurotransmissores são substâncias químicas produzidas pelos neurônios, né, para enviar informação a outras células, pois também estimulam a continuidade do impulso ou efetuam a reação final do órgão-alvo. Tem muita coisa que eu estou lendo, pessoal, porque é conceito neurocientífico e eu não quero falar com as minhas palavras, tá? Porque, de repente, eu posso confundir e tal, então eu achei melhor deixar aqui o texto para não confundir. Aqui eu trouxe um exemplo do que são neurotransmissores. Então, isso daqui são nomes conhecidos, a gente já sabe. Então, nós temos adrenalina, noradrenalina, dopamina, serotonina, né, endorfina, glutamato, enfim. Aqui é um grupo de neurotransmissores e cada um deles interage e tem uma função específica dentro do nosso organismo. Obviamente que muitos deles também são constituídos, né, através da própria alimentação, através do que a gente consome e tal, não necessariamente, né, só pela ligação aqui neural, tá? Mas a gente está falando só de conexão aí, efeito na formação de sinapses, tá? A gente vai falar basicamente, quando a gente fala de gratidão, a gente vai falar basicamente desses dois aqui, ó, que eu destaquei, tá? Eu deixei aqui a lista dos principais, mas basicamente a gente vai falar desses dois porque são esses dois aqui que formam ou que fortalecem a rede, né, quando a gente exerce, não é bem exerce, mas quando a gente pratica, né, o exercício da gratidão. Né? E tem um exercício de gratidão, embora assim, vocês já conheçam alguns, que o próprio diário de bordo é um, né? Dependendo do que a gente faz no diário de bordo, a gente já exerce, mas tem outros aí, eu trouxe um exemplo depois para vocês no final de um exercício. Mas voltando aqui, a gente vai falar basicamente desses dois, são os principais neurotransmissores, né? E hormônios que são responsáveis pelo fortalecimento, né, das redes neurais envolvendo o sentimento de gratidão. A dopamina, né, ela já própria diz aqui, ó, o hábito de expressar a gratidão, né, então você fortalece ela. Você, quando recorda momentos agradáveis, quando você pratica exercícios físicos, né, então são hábitos que faz com que a dopamina ela seja estimulada. Quais são os efeitos? Né? Aqui reduz a ansiedade, né? E aí o efeito justamente por conta do hormônio, tá? Reduz a ansiedade, melhora o ânimo e gera energia e motivação. E a oxitocina, né? Às vezes ela vem com ocitocina ou oxitocina, né? Mas os dois termos estão corretos. Eu já até me informei sobre isso. O hábito de dançar, abraçar, receber presentes, fazer carinhos e tal, estimula, ok? E qual que é o efeito? Gera bons sentimentos, como confiança, respeito, segurança. E o interessante é que esse hormônio aqui, ele é praticamente estimulado dentro dos órgãos, né? Praticamente aqui na região se não me engano, do rins ou do pâncreas. E só para complementar, Valtão, quando a mulher Valtão tá quietinho. Ai, eu sempre confundo você, né? O nome, mas eu sei como. Esse hormônio também, na hora de a mulher ter o bebê, perfeito, e não consegue ter a dilatação, é aplicado a oxitocina para dar dilatação e ter o bebê em parto normal, isso, né? Perfeito, é isso mesmo. Obrigado pelo... Uma mulher lembrando aí de filhinhos. Tá correto, obrigado pela complementação, André. Então, vamos seguir aqui. Então, assim, antes eu falei um pouquinho, né, do que são neurônios e tal, eu queria falar um pouquinho do processo de coaching tradicional, porque, de alguma forma, isso me levou a ter um pouco mais de conhecimento da neurociência, até porque, quando a gente faz o coaching tradicional, esse foi o principal motivo, tá, gente? De eu procurar um pouco de conhecimento, né? Porque eu tinha muita curiosidade em saber por que determinada ferramenta, né,
ela surtia um efeito, né? E a gente sabe que dá o efeito, né? Mas assim, o que está por trás, né? Assim, o que ela provoca, né? Que tipo de reação acontece? E aí foi onde eu procurei conhecer um pouquinho, né? Fui atrás da neurociência e a neurociência ela traz muitas respostas, né? Porque ela alia exatamente esse conhecimento físico-neurológico, né? Com as ferramentas do coach, né? E tem tudo a ver, tem muita ligação. Então, eu tinha lá, putz, a gente sabe que para um coach tradicional tem que definir um objetivo, então, onde eu quero chegar, o que eu desejo conquistar, né? Qual que é a minha visão de futuro, estabelecer uma meta, né? Qual é o caminho, né? E identificar quais são as limitações. Então, qual que é a dificuldade, né? Que tem que ser superada e tal. E aqui a gente fala muito do autoconhecimento e da autorresponsabilidade, tá? E o que a gente identifica, né? A gente identifica nos processos de coaching inúmeros sentimentos tóxicos, né? E dentro da neurociência, isso é até explicável, né? Que tem a ver um pouquinho até com crença também, mas a neurociência diz o seguinte, que é humanamente impossível, né? O ser humano, ele sentir dois sentimentos simultaneamente. Então, assim, se você está com algum tipo de sentimento tóxico, né, você não vai sentir prazer, você não vai se dar o direito de ser grato a nada, você não vai se permitir conhecer alguma coisa diferente, né, enfim. Então, a neurociência, ela prega o seguinte, ela prega que em todo o processo de coach, né, o coach, ele tem por habilidade, durante o processo, tentar identificar se o coach está com algum tipo de sentimento tóxico. Porque se ele tem, qualquer exercício de coach que vai estimular a produção de algum hormônio, né, e que venha a trazer algum resultado, ele não vai ter o efeito desejado, né? Então, o primeiro passo é tentar fazer com que o coach ele elimine todo o sentimento tóxico de raiva, ódio, tristeza, amargura, angústia, depressão, etc, etc. Tá? Então, todo sentimento tóxico precisa ser identificado, reconhecido e transformado. Tá? E aí eu não vou entrar no mérito de como a gente vai fazer isso. Uma outra questão que a neurociência também ela destacou, e que é muito interessante, e aí a gente já entra no conceito de gratidão, é que o processo de coaching, ele olha muito presente e futuro, né? Então, quando a gente vai conversar com o coach, ou o coach nos procura, é muito que ele está no presente e projeta no futuro. E até aí tudo bem, está correto, é assim mesmo, né? Não tem nada de errado nisso. Onde ele faz a lista dos sonhos, ele pega os sonhos e transforma eles em metas e objetivos, etc. Mas ele entende que é importante você identificar também o passado, porque é através do passado que você vai conseguir trabalhar com o processo de gratidão para alavancar, inclusive, e fortalecer algumas crenças através das próprias ferramentas de coaching. Então, assim, ele não fala que você tem que simplesmente fazer uma lista do futuro, né? Faz um roadmap, olha para frente, estimula a pessoa, fala, olha, tá vendo? Olha, você consegue, tal, tal, tal. E vai chegar um determinado momento que essa pessoa, ela pode, sim, de alguma forma ou de outra, gerar um certo desestímulo, ficar desmotivada, né? Então, o que a neurociência prega? Ela prega o seguinte, uma das ferramentas para você gerar motivação é você implementar o exercício da gratidão. E o exercício da gratidão, você pode olhar no passado, desde que essa pessoa ela tenha conquistas e realizações. Então, ela pode lembrar de coisas do passado que gerou para ela, né, um sentimento de gratidão, né, uma conquista se realizou. E isso ser, sim, um estímulo muito positivo para que ela coloque a gratidão, né, no dia a dia, né, e passe a olhar o futuro da mesma forma que ela conquistou as coisas do passado. Então, o passado, para a neurociência, ele é importante
nesse sentido, tá? Porque a gente pode olhar o passado, ver o que a pessoa conquistou, certo? E através do que ela conquistou, você estimula, né, o processo de gratidão, porque ela precisa, de alguma forma, perceber isso. A gente vai falar depois dos conceitos de gratidão. Ela vai reconhecer isso, né, e estabelece aquilo como algo que foi importante na vida dela, né, e aquilo passa a ser um estímulo, né, através do exercício da gratidão. Então, assim, e o passado? Devemos desprezá-lo ou despertar uma curiosidade? Então, se o coach não quer tocar no passado, ok, pode ser que ele tenha traumas que não vale a pena resgatar, né? Talvez vai piorar a situação. Mas se ele fala do passado e ele lembra de conquistas, eu acho que aí é que diz que é importante a gente resgatar, porque essas conquistas, elas serão extremamente importantes, né, na hora de você linkar com ele o exercício da gratidão. Ok? Tudo bem aí, pessoal? Vamos lá. Vamos entrar agora no conceito efetivo de gratidão. O que é gratidão? Eu não sei, a gente até participou, não sei quem estava na última aula do Jean, a Andrea estava, acho que o Valtão também estava, né, Valtão? Marcelo, eu não lembro se ele estava, né? E que não era tema da aula do Jean, mas por alguma razão esse assunto ele foi abordado. E esse conceito aqui que eu trouxe para vocês, ele é muito embasado em alguns livros de filosofia e de psicologia, tá? E eu acompanho muito uma pessoa na rede social, que é um pesquisador, é um neurocientista, é o Pedro Calabres, que eu até mandei um link, depois se vocês quiserem eu mando para vocês, e que ele fala da gratidão, né, dentro da neurociência, né? Eu peguei ele um pouquinho, peguei o Gustavo, peguei um pouco das minhas aulas e dei uma estruturada do material aqui, tá? Mas o que é gratidão, né? Dentro da linha da filosofia e da psicologia, é o reconhecimento de elementos de valor na sua vida, que merecem a sua atenção. Basicamente é isso, né? Agora, como é que a gente traduz isso, né? Como é que a gente traduz a gratidão e distingue, né, a gratidão? Aí o Pedro, né, ele traz 3 conceitos de gratidão que é bem interessante, por isso que eu resolvi compartilhar com vocês aqui. Ele diz que existem 3 tipos de gratidão, né? Tem aquela gratidão que é automática, que ele chama de automática, que é uma gratidão que a gente fala por força do hábito, né? Que a gente chama de protocolo social de linguagem aqui, né? Então, a gente está no WhatsApp, está escrevendo um e-mail e tal, né? E a gente, oi, grato, muito obrigado, hein, grato, né? E que ele fala que essa é uma gratidão automática. Pode ter um valor na sua vida? Pode, ok? Ele não está dizendo que essa não é a verdadeira gratidão. O que ele está dizendo é que no conceito efetivo da palavra, né, e nos comportamentos, a gente tem o hábito, né, de falar grato ou agradecer sem, de fato, entender profundamente, né, ou falar de uma forma, né, aleatória a gratidão. Então ele fala que a gratidão automática é aquela que a gente fala no dia a dia. Oh, obrigado, grato. Oi, tá tudo bem com você? Oi, tal. Mas não é aquilo que efetivamente a gente está sentindo e carregando, ok? De novo, ele fala assim, pode até ter pessoas que fazem isso e carregam esse sentimento mesmo. Então não tem nada de errado nisso, tá? Mas ele fala que isso não é comum, ok? Então, normalmente, não é uma consciência racional no sentido de valor, embora isso possa acontecer, tá bom? O outro tipo de gratidão é o que ele chama de gratidão passiva, e que é aquela gratidão que ela acontece em ocasiões pontuais, né? Então, que ela é hiper importante, ela faz parte do nosso dia a dia, e ela tem um determinado valor, né?
valor muito forte, só que ela é muito pontual, entendeu? Ela normalmente está atrelada a uma ocasião, né? E ela tem muita intensidade, ela tem muita emoção por trás, né? Ela tem um sentimento. Então, tem uma euforia, tem uma alegria, tem um orgulho, né? Enfim, tem uma empolgação, né? Então, ela é o experimento em momentos específicos. Eu trouxe alguns exemplos aqui. Então, você recebeu uma promoção, né? Um trabalho, você foi aprovado num concurso público, passou no vestibular. Então, aquele sentimento, né? Aquela mistura de sentimento e de emoção, que você fala, eu sou grato. Por quê? Porque você lembra, né, todo o processo, toda a passagem que você constituiu para conquistar aquilo, né? Então, você estudou, você ralou, passou dias e noites acordado, a promoção, você entrega muito, você está sempre no último quadrante de meritocracia, concorrendo, é meta e tal. Então, isso tem um valor, mas ele entende que é pontual, ok? Por isso que ele fala que é passiva. Ela é uma gratidão que ela reage de acordo com um evento, ok? Tá? Mas que ele também fala que é legítima, tá, gente? É uma gratidão também legítima e que a gente tem que carregar porque ela faz parte da nossa vida, da nossa história, né? Por isso que a gente às vezes olha para o passado, né? Então isso aqui é um exemplo de um acontecimento no passado e que a gente carrega e que a gente fala, poxa, eu sou grato por isso, né? Isso fez com que eu evoluísse, fez com que eu fizesse carreira, fez, enfim, tá? Tudo bem aqui, pessoal? Até aqui? Tá? Agora ele fala da gratidão ativa. E quando ele fala da gratidão ativa, ele fala, essa é a gratidão que, de fato, nós precisamos conhecer e investir energia nela, né? Porque é aquela que, de fato, a gente enxerga valor, né, naquilo que faz parte da nossa vida. Okay? Então, é parte de um investimento de energia, de uma escolha, certo? E de uma deliberação, onde você escolhe adotar uma postura e outorga valor às coisas que merecem valor na sua vida. Ou seja, ela é o esforço cotidiano dos motivos de reconhecimento. Eu reconheço que a minha família é importante para mim, né? Eu sou grato por ela. Eu estou dando um exemplo, tá? Da gratidão ativa, né? Então, quando eu faço esse reconhecimento todos os dias, né? Essa é a verdadeira gratidão ativa. Eu não esqueci do meu passado, que eu fui promovido e tal, né? Que ela fez parte da minha vida, mas efetivamente aquilo que tem muito valor na minha vida, né? Que me dá energia, né? Que de alguma forma me motiva, me estimula, né? A própria vida, tem gente que eu sou grato pela vida, né? O fato de estar vivo, de viver, né? E todos os dias a gente lembrar disso, né? Desse valor, né? Lembrar desse evento, desse esforço cotidiano, de alguma forma, que faz com que a gente esteja vivo, essa é a verdadeira gratidão. E é essa que, de alguma forma, a gente precisa, né, treiná-la e exercitá-la todos os dias, né? Ele fala, escolher diariamente os elementos que fazem parte da sua vida. Pode ser 2, 3, 1, 5, entendeu? Aí é muito pessoal, né? Mas certamente todos nós, né, temos no mínimo um, né? Às vezes as pessoas não reconhecem, mas assim, o fato de, aquilo que eu falei, às vezes as pessoas, o fato de eu estar vivo, né, já é motivo de eu ser grato, né? De eu estar aqui é motivo de ser grato, né? Embora a gente não vá discutir questão de depressão e tal, às vezes tem pessoas, eu quero morrer, não é, né? Mas por isso que eu digo que isso é muito pessoal, tá? Mas é só para distinguir a ativa da passiva, tá bom? A passiva, ela também é importante, tá? Ela compõe também, porque a gente volta no passado e agradece por tudo que a gente conquistou, né? Conquistei minha casa, conquistei meu carro, né? Constituí minha família e tal. Isso faz parte do passado, né? É a minha gratidão, que era a minha gratidão passiva.
E ativa, né? Hoje, por que eu sou grato? Né? Então, esse é o desafio, né, que nós temos que fazer diariamente, e aí eu vou explicar para vocês qual é o efeito que acontece, né, como que tudo isso acontece dentro do nosso cérebro, né, da liberação. Só que antes da gente avançar, né, a pergunta que eu queria fazer para vocês aqui, assim, quantas vezes, né, no nosso dia a dia, né, a gente investe um pouquinho do tempo para a gente reconhecer esse valor? Né? É uma pergunta que eu faço para mim e faço para vocês também. Então, assim, eu vou parar aqui por 60 segundos, né, para que a gente identifique, pense nisso e identifique motivos que façam com que a gente reconheça esse verdadeiro valor. Tudo bem, pessoal? Depois, no final, se vocês quiserem compartilhar o sentimento de vocês, né? Eu acho que alguma coisa de diferente a gente sente quando a gente... como é que a neurociência, ela explica, né, a ação da gratidão, né, do ponto de vista neurofisiológico, tá? De novo, pessoal, eu coloquei aqui o texto porque eu quero passar para vocês com credibilidade, tá? Eu não quero colocar as minhas palavras aqui, embora tenha muita coisa minha aqui que eu dei uma ajustada porque tem uns termos técnicos e tal que, né? Então, assim, quando eu pedi para vocês fecharem os olhos, né, e pensar, vocês estão gerando pensamentos e automaticamente, né, sentimentos de gratidão. Quando a gente faz isso, a gente ativa um sistema no cérebro, e aí volta lá para o sistema nervoso central, dentro do sistema límbico, né, chamado núcleo accumbens, né. Ele é reconhecido, obviamente, ele está dentro do sistema de recompensa. Então, essa região do cérebro, eu coloquei aqui que é o sistema de recompensa, ela é responsável pela sensação de bem-estar, né, ou seja, uma vez ativada essa região, ela já começa a provocar efeitos físico-químicos, né? Tanto é que quando a gente pensa, né, nessa gratidão, automaticamente a gente já começa a ter uma sensação de bem-estar, né? Porque você já ativou, né? E veja que nós fizemos isso através do pensamento, né? Nós não estamos gerando nenhum tipo de neurotransmissor provocado através de um alimento que também dá, né, que a gente vai falar da dopamina aqui. Então, voltando aqui, né, então, ele é responsável pela sensação de bem-estar e prazer no nosso corpo, além de gerar persistência, né, então por isso que quando a gente, o coach fala assim que, eu estou desmotivado e tal, a gente tenta incentivá-lo com a gratidão, né, por isso que volta no passado, né, pense em algo que você conquistou, né, como que você conquistou, né, quais os recursos que você tinha, né, então tudo isso você está fazendo com que ele, né, olhe para aquilo e tenha uma sensação de bem-estar e ao mesmo tempo fala, beleza, eu vou seguir em frente, tá? Que praticamente faz parte do mesmo sistema, tá? Né? O sistema de recompensa do cérebro é a base neurológica da satisfação da autoestima. O exercício da gratidão estimula a ação dessa área. Por isso que
é legal a gente, depois, se vocês quiserem compartilhar, talvez tenha sido muito pouco, mas eu coloquei um minutinho só para vocês terem a sensação, tá? E aí, quando o cérebro identifica, né, que algo de bom aconteceu, por que algo de bom? Porque você pensou em algo de bom, né? Você pensou em algo de bom. Que algo deu certo, você pensou que aquilo deu certo, né? Ocorre a liberação que a gente chama lá, que a gente sinalizou lá atrás, que é da substância dopamina, que é um hormônio neurotransmissor, tá? A dopamina é um importante neurotransmissor cujo mecanismo de ação inclui ativar receptores dopaminérgicos, tá? Que identifica a dopamina neste núcleo. A gratidão, uma vez estabelecida como rotina, né, rotina, ela estimula por via completamente direta a liberação de outro hormônio chamado ocitocina. E aqui, gente, que a Andrea complementou, né, por que a gente fala como rotina? Não vale só para gratidão, porque tudo que você pratica e exerce diariamente, que é o efeito repetitivo, né, você automaticamente está dizendo para o seu cérebro, né, formar outras redes neurais, novas redes neurais, vamos chamar assim, né, que é justamente a rede na qual, quando você repete, insiste, né, faz aquilo repetidamente, né, você está formando um caminho diferente, né, para o seu pensamento, né, para o seu sentimento, né, para a sua crença do acreditar e, obviamente, para o seu comportamento. Então, tudo aquilo que a gente pensa, sente e acredita, a gente faz, ok? A ocitocina, como a Andrea falou, né, estimula o afeto, reduz a ansiedade, o medo e a fobia, e aqui eu não coloquei, mas a Andrea complementou. É um outro hormônio que tem a ver, né, que faz parte da mesma composição, né, porque ele está dentro do sistema nervoso periférico, ele faz parte dos órgãos, ok? E é lá que ele é produzido. Então, a ocitocina é a base biológica do amor, aí, André, ajuda a pessoa a confiar nos outros, a ser mais caridosa, generosa e empática, né? É uma receita incrível para aumentar vários abraços por dia. Você vê as pessoas se abraçando, você está produzindo esse hormônio, né? E a meditação e a oração, que aí a Andrea é expert nisso, ela produz ocitocina constantemente. Quais os efeitos e os benefícios do exercício da gratidão ativa? E aqui eu fiz questão de falar da ativa, lembrando que a passiva, ela é tão importante quanto, ela pode sim ter uma importância na vida da pessoa, tá? É que a ativa é aquilo que de fato você traz do momento do seu presente, aquilo que faz com que você invista a sua energia, ok? Então, foram feitos algumas pesquisas, né? E vários neurocientistas, eles usam alguns exames e alguns instrumentos para terem comprovação. E um deles é o eletroencefalograma. Então, o que eles fizeram? Eles pegaram algumas pessoas dispostas a exercitar, ou até já com o hábito de exercitar a gratidão, e, obviamente, eles começaram a analisar, né, através dos exames, quais eram as regiões, né, e de acordo com as regiões do cérebro, eles percebem quais são os efeitos que ocorrem, né, não só no cérebro, mas no próprio organismo. Então, quais foram os resultados aqui? Né? Dentro das regiões mediais, que é o pré-frontais aqui, essa parte do córtex, tá? Então, quando eles instalaram os aparelhinhos e falaram para as pessoas, comecem a exercitar a gratidão, né? Então, o que eles percebem, na verdade? Que as relações, elas ficam muito mais empáticas, né? As pessoas ficam com um sentimento de tranquilidade e relaxadas. Você diminui o estresse porque você faz uma regulação emocional, né? E automaticamente os seus laços sociais, eles ficam muito mais próximos, eu diria, até por conta da própria empatia.
Dentro dos subcorticais, né, porque os subcorticais já é dentro do sistema límbico, é dentro daquela parte, né, que a gente não vê, ok? Né, mesmo que você, olhando o cérebro assim, no cru, você não vê, ele está dentro, você divide o hemisfério, ele está lá dentro, é um núcleo, né? Que é o sistema dopaminérgico. Lá você consegue, eles perceberam que havia uma mediação da motivação, ou seja, estimulava a motivação e o prazer, né? Então eles demonstraram que eles estavam motivados, né, toda vez que eles exercitavam a gratidão, né? Estou motivado para alguma coisa, né, para fazer um exercício, para atingir uma meta, para conquistar alguma coisa, para ir atrás de algo, enfim. E quais são os efeitos no cérebro e no organismo? Ali, a gente falou de efeito físico-químico, tá? Aqui já é no cérebro e no organismo. Então, você tem uma melhora da qualidade do sono, então você tem um sono mais reparador, ok? O seu sistema imunológico, ele fica ativo, ou seja, você cria maior resistência contra algumas doenças. Você exerce o estímulo do exercício, né, e a prática de atividades físicas. Isso, gente, foi feito teste só com pessoas que tinham a prática de exercitar, né, a gratidão, né, e incorporar aquilo no dia a dia. Então, isso é o que elas declararam que, de alguma forma, houve interferência. Então, aqui já é depoimento, tá? Lá foi através dos aparelhos, ok? Que eles viam lá, você consegue ver pela foto qual é a região do cérebro que está, e aí eles associam essa região aqui é tal, essa é tal, né? E aí eles comprovam com o comportamento, com o depoimento, tá? Mas aqui já é praticamente o depoimento das pessoas, tá? Então, tem redução do estresse, né? Que a gente já falou lá atrás, aqui já é o efeito no corpo, diminui o risco de problemas com miocárdio, né, doenças cardiovasculares, derrame cerebral, maior controle da ansiedade, né, valendo aqui que a gente não consegue eliminar, né, mas sim obter um maior controle, e diminuir os riscos de depressão e do Alzheimer, que aí já é uma doença, né, mais avançada aí para a idade um pouquinho mais avançada. Bom, aqui, gente, o que eu fiz? Eu fiz um ciclo, isso aqui foi eu que desenvolvi, tá? Um ciclo do poder da gratidão, né? Dentro dessas bolinhas azuis aqui, são mensagens, né, que é importante, e aí eu fiz para mim poder praticar, ok? Né? E fora, basicamente, são alertas ou informações importantes, né, para a gente, de alguma forma, fortalecer, falar, não, eu estou fazendo isso porque o efeito é esse, e aí eu acabo incorporando, tá? Mas isso eu fiz para mim, tá? Não sei se para vocês vai funcionar, mas eu vou compartilhar com vocês depois, tá? Então, o primeiro tema, né, ou o primeiro assunto que eu coloquei aqui, gratidão não é acomodação, porque às vezes as pessoas têm um pouco, confundem um pouquinho, né? Eu sou grato, eu estou bem assim, então para mim está tudo bem, eu, né, sou grato pela vida, eu não vou fazer mais nada. Não é assim, né? Não é esse o objetivo e nem essa a funcionalidade. Então, assim, a gratidão é você estar feliz com aquilo que você conquistou, né? E enxergar que você pode agregar mais coisas. Ok? Então, assim, é enxergar que eu posso conquistar outras coisas. Eu já conquistei e posso conquistar mais. Né? Então, não é ser grato só pelo que eu tenho, mas é ser grato também pelo que eu quero conquistar. Então, qual é o alerta? Cuidado com a estagnação, tá? Então, não utilize a desculpa da gratidão pelo que já conquistou, para sabotar conquistas, ok? Que ainda merecem verdadeiramente viver. Então, se pensa dessa forma, aí, para quem é especialista em crença aí, gente, é uma crença, tá? As pessoas que falam, eu sou grato, eu estou bem assim, é crença, né? A gratidão, ela não tem essa finalidade, muito menos essa funcionalidade, ok? O passo 2, então, pensamentos e sentimentos de gratidão ativam o sistema de recompensa, né? Então,
toda vez que eu falo, não, isso daqui eu preciso celebrar, né, porque eu conquistei, eu sei que eu estou ativando meu sistema de recompensa. Isso faz com que aquele momento, aquele evento, aquele fato, de alguma forma, ele seja valorizado na minha vida, né? E aí eu posso colocar ele como uma gratidão ativa ou como uma passiva que vou me fazer lembrar no momento oportuno. Tá? Então, aqui, esse tema também é responsável, né? Aqui é só para reforçar qual é a finalidade do sistema do núcleo accumbens, ok? Eu sabendo isso, eu sei que vai ocorrer a liberação da dopamina. Eu falo, opa, dopamina é bom, então eu vou fazer. É diferente de eu falar, vai liberar adrenalina. Não, eu não quero adrenalina, nem cortisol, eu quero dopamina, serotonina. Né? Então, isso daqui faz para mim lembrar que dopamina é bom, então eu preciso pensar dessa forma. Ser grato sempre. Uma vez eu tendo essa consciência, né, eu tento incorporar ela na prática do dia a dia. Para quê? Para promover uma mudança neurológica no cérebro. Ok? E aí entra o avisinho aqui, ó, mudanças de pensamentos, sentimentos, e a prática ou ação por repetição cria-se novo hábito, que são novas sinapses. E aí, quando você menos percebe, você está fazendo isso automaticamente. Né? Então, automaticamente você vai estar reservando minutos, o seu próprio inconsciente, embora é importante a gente fazer no consciente, mas o seu próprio inconsciente vai te alertar, falar assim, você já agradeceu hoje? Opa, não. Aí você fica lá, aí cada um tem o seu momento, a sua prática, o seu jeito de fazer o agradecimento, né, através da gratidão ativa. Ok? Feito isso, o que eu tenho certeza? Uma vez que eu incorporei, ok? Tá no meu DNA, né? Tá no músculo, vamos dizer assim, a gratidão. Ela é estabelecida como rotina, ela estimula via indireta a liberação de um outro hormônio chamado ocitocina, ou seja, eu sei que a ocitocina também é boa. Né? Então, eu faço com que, cada vez que eu exercito, eu falo, eu vou ter ocitocina e vou ter dopamina, vou ter ocitocina. É como se fosse um mantra, vai. Entendeu? E aí já foi falado que a ocitocina estimula o afeto, traz tranquilidade, reduz a ansiedade, o medo, a angústia e o sentimento de raiva. Né? Ou seja, uma vez que você incorporou isso no hábito, né, como hábito, exercer a gratidão, né, cada um da sua forma, certamente várias sensações, né, no seu organismo e na maneira de pensar, na maneira de agir, na maneira de se comportar, certamente mudarão. Isso não significa que eu nunca vou sentir raiva? Vai. Entendeu? Não é que você nunca mais vai sentir, mas você vai saber como lidar mais com ela, né? Essa é a grande questão. Né? Eu nunca mais vou sentir tristeza? Vai. Isso nós não estamos livres, né? Mas a gente, de alguma forma, a gente vai saber lidar melhor com o sentimento de tristeza. Porque a gratidão está dentro de mim. Né? Eu tenho mais motivos para ser grato do que para ser triste. Eu tenho mais motivos para não ter raiva. Eu tenho mais motivos para agradecer. Eu tenho mais motivos para fazer vínculos de amizade. Eu tenho mais motivos para ajudar. Eu tenho mais motivos, enfim. Né? Tudo isso faz com o poder da gratidão. Dicas para reflexão sobre gratidão. A gratidão é construída pelo pensamento consciente. Então, é aquilo que eu falei. O inconsciente vai nos alertar quando você já tiver ela incorporada. Mas quando você começar a exercitar a gratidão, você vai trazer para o seu consciente, porque é aqui que você vai falar, eu sou grato por isso, por isso, por isso, por isso. Né? Gerar sentimentos de gratidão é escolha, né? Por que a gente fala que é escolha? Porque você pode escolher pensar, lembra que eu falei? O cérebro humano ele ele não tem condições de pensar ou sentir dois pensamentos simultâneos. Então, e sentir, principalmente. Eu não consigo sentir raiva e gratidão, não consigo. Então, eu posso escolher o que eu quero sentir. É por isso que gratidão é escolha. Você escolhe pensar e construir. Ok?
aqui embaixo, nosso cérebro não é capaz de sentir gratidão e ódio, ou raiva ou tristeza ao mesmo tempo. Não consegue. Né? Então a gente pode escolher o que a gente quer sentir. De novo, nós não estamos livres, né, de sentir em determinado momento tristeza, raiva, não estamos livres disso. Né? Mas quando você exercita a gratidão, é algo que você consegue transpor rapidamente. Né? Por que que eu estou sentindo isso? Né? Lembrando que o sentimento de raiva, de ódio, né, de tristeza, né, libera hormônios que não são bons, cortisol, adrenalina, né? E essa composição no seu organismo traz coisas maléficas. Então, por isso que a gente entende que é uma escolha. Você conhece alguém que realiza coisas poderosas na vida e que mantém a depressão, a raiva ou a angústia de viver? Aqui é mais uma perguntinha para provocar, né? Ou seja, as pessoas que carregam esse tipo de sentimento, né? E que eu até acredito que elas até praticam, né? Às vezes, né? A raiva, porque elas carregam tanto esse sentimento que elas nem sabem o mal que elas estão fazendo para elas mesmas. Então, tem raiva do meu chefe, tenho raiva do fulano que fez isso comigo e tal, blá, blá, blá. Então, assim, ele está praticando aquilo todo dia, né? E mal sabe o mal que ele está fazendo para ele, né? A descarga de hormônio que ele está despejando, né, no organismo dele. E aqui, gente, tem um exercício para finalizar das 3 bênçãos. É um exercício da psicologia positiva, é de um livro, depois eu pego para vocês o autor, eu não me lembro, né? Que inclusive quem fez a indicação, né, desse exercício foi o próprio Pedro Calabrese. Mas se vocês quiserem, tem outros exercícios, e até alguns, o próprio diário de bordo, ele ajuda, tá? Mas tem gente que não gosta do diário de bordo e tal, então não tem problema. O que faz o exercício, né? Como que funciona aqui? Então, ao final de todos os dias, é importante escrever, né, num caderno, e é escrever mesmo, não é digitar, tá? É escrever de próprio punho mesmo, tá? Porque o efeito é muito mais positivo, né? 3 fatos ou motivos positivos que você possa agradecer. Então, assim, não precisa ser nada de extraordinário, tá, gente? Assim, aquela coisa de, tipo, nasceu minha filha, tal. Seu filho não é todo dia que você vai ter um filho, né? Ou não é todo dia que você vai se casar, ou não é todo dia que você vai ganhar, não. Pode ser algo simples, você fala, poxa, hoje eu ganhei um abraço da minha amiga, puxa, foi tão bom para mim, né? Então, são pequenos gestos, atitudes e acontecimentos que você pode escrever no caderno, tá? Então, uma vez que você escreveu, né, esse fato, então, um exemplo, né? Olha, hoje eu ganhei um abraço da minha mãe, né? Faz tempo que eu não a via, né? Ao lado desse fato, você escreva 2 porquês, né? Então, assim, por que você acha que você recebeu esse abraço? Né? Estou dando um exemplo do abraço, tá? Aí eu falo assim, puxa, porque faz tempo que eu não via minha mãe. 2 meses que eu não a via. E eu recebi um abraço tão gostoso, tão aconchegante, tão caloroso, né? Segundo porquê. E por que você acha que você deve ser grato, né, a ela por esse abraço? Né? Aí você responde, porque a distância era muito grande, porque a minha saudade era imensa, e isso para mim me fez tão bem, né? Então, esse é o exercício. Então, todos os dias, num prazo de 30 dias ininterruptos, né? Pelo menos essa é a média, né? Essa prática, em tese, ela já vai estar no seu músculo, vamos dizer assim, né? Ou seja, é óbvio que todos os dias depois dos 30 você não vai pensar em 3, mas em determinado momento, o que eu falei lá atrás, em algum momento do dia você vai lembrar, seja por algum estímulo negativo, puta, tive um sentimento agora que não foi bom. Que raiva que eu tô. Opa, peraí. Falar, agradeça. Então você já vai, e em determinado momento você vai falar, deixa eu agradecer então, por isso, e aí entra a gratidão ativa, né, daqueles eventos que fazem sentido para você canalizar a sua energia. Ok? E aí, gente, do fundo do meu coração é gratidão mesmo, tá? Isso daqui é uma gratidão
ativa. Por quê? Porque é uma oportunidade única de tentar transmitir para vocês um pouco do meu conhecimento que eu tenho adquirido e tenho me aprimorado e tenho procurado explorar cada vez mais, que é o conhecimento do cérebro humano, e que, assim, para mim, né, gente, para mim faz sentido fazer essa ligação com as ferramentas do coaching, tá? Por isso que se alguém falasse para mim, olha, peça para a pessoa, né, olhar lá para trás, né, pensa no que ela conquistou e tal, eu até ia fazer, né, como uma ferramenta do coaching, mas eu não ia entender por quê. Entendeu? Mas por quê? Não, o cara fala, não, porque dá resultado. Tudo bem, a gente sabe que dá resultado, mas assim, qual que é o efeito, né? Eu fazendo isso, o que eu estou provocando na pessoa, né? Que estímulo que eu estou provocando, que reação que está acontecendo, né? Então, por isso que, para mim, né, quando eu comecei a trabalhar com coaching, né, eu ainda não estou trabalhando efetivamente, né, muito pouco, né, mas me surgiu essa curiosidade e eu procurei na neurociência, talvez uma das respostas para me ajudar a fortalecer, né, a ter, como o Luiz fala aí, né, autoridade, né, Luiz? Autoridade em responder por que ferramenta A, B, C dá resultado no coaching, etc, etc. Gente, por isso que eu sou grato mesmo a vocês, gratidão ativa de verdade, tá? É um prazer enorme poder estar aqui com vocês e compartilhar esse conhecimento, né? E agora eu estou aberto a eventuais perguntas e espero respondê-las. Obrigado. Paulão, super didático, show de bola. Compartilha a tela aí, Paulão, para te ver você. Deixa eu descompartilhar aqui, gente. Ah, é. Ai, tá tão linda essa tela aí. Show de bola, Paulão. Boa noite aí, pessoal. Então, gente, obrigado. Foi um prazer, viu? Um abraço. Chegou na hora da gratidão. Da gratidão. Eu já tava quietinho aqui, pô. Peguei o final ainda da brincadeira aí. Tava de fantasma, nem vimos. Precisa aprender. Parabéns aí, Paulão, pela sua apresentação. Eu peguei o final, mas já adorei, cara. Valeu, meu amigo. Vamos aí. Paulão tá apanhando do Zoom, tentando desculpar. Rapaz, Agora ele tá apanhando do Zoom. Ó, pra quem não viu, vê rapidinho de trás para frente. Vai lá em cima no descompartilhar. Tem um xará meu aí na sala. E aí, xará? Marcelão. Aê! E aí? Beleza. Ufa! Deu Bom. certo. Boa, Paulão. Paulão, eu vou assistir mais umas 2 vezes aí para introjetar, principalmente o começo aqui da neurologia, que eu achei bem legal também. Peraí. E aí a gente tem, viu, gente? A gente tem, por exemplo, explicações da neurociência em relação o que ativa quando você tem fobia, né? O Marcelo, que é o hipnólogo aí de primeira, tudo isso são explicações neurocientíficas, viu? É interessante, né? Eu gosto muito desse teu modelo de tangibilizar, né? Engraçado, que você hoje vê gratidão aqui, gratidão ali, não sei o que, blá, 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 né, e tal. E eu gosto muito do impacto da história mais tangível, de, neurologicamente, de onde vem, como é que funciona isso na nossa estrutura interna, mesmo de forma prática e tal. Cara, achei muito, muito legal mesmo. Saber exatamente o que está sendo produzido ali, né? Porque eu acho... A gente fica muito no campo do... Fica um pouco no campo do misticismo, do esoterismo, né? Não, a gratidão e a espiritualidade, não sei o quê. Ok, eu acredito muito nisso, mas tudo isso ainda produz algo aqui dentro. Isso é bacana. Tem respostas fisiológicas. Né? Isso. Não é só... Esse foi o meu tabu, viu, Marcelo e Aline? Esse foi legal. Porque eu tinha esse questionamento comigo mesmo, entendeu? Assim, é inquestionável que, sabe, funciona, mas assim, eu queria entender, né, assim, por que funciona, né? Tem que ter uma explicação, pô, né? E o Valtão, que já fez o curso aí, né, conhece também, né, deve compartilhar dessa mesma curiosidade. Não, foi... legal, né? Inclusive, Paulão, quando eu fiz a minha formação em coach, antes de eu ir para a PNL, eu fui na neurociência. Né?
eu fui na neurociência. Então, eu fiz essa formação do Gustavo. E pelo que eu vi, eu acho que a tua está até bem mais ampla por algumas coisas que na minha não teve. E acredito que isso aí é o crescimento constante do curso dele. Ele gosta muito do Gustavo. E para quem não conhece, Gustavo Carvalho tem uns videozinhos sobre perdão e neurociência, validação em neurociência. Se vocês quiserem, eu até coloco um agora aqui, que é 5 minutinhos que vai falar sobre gratidão. Querem? Sim. Oswaldo, do Gustavo. Desculpe que interrompi, mas pode complementar, depois eu ponho o vídeo. Tem ele aqui. Então, e aí depois é que eu fui para a PNL, né? Então, quando começa a falar na PNL, é assim, assado, aquilo e tal, aí você já tem uma ideia, putz, ativa isso, ativa aquilo, né? Elimina isso, ajuda a eliminar aquilo, então fica muito mais fácil. E essa colocação que você botou dessas... a cabeça tá danada. Hoje tá... Mas da gratidão? Tipos de gratidão? Não, oh, meu Deus do céu. Os hormônios. Os hormônios que os sentimentos e a reação. Os hormônios que são produzidos, isso aí é interessante, tá? Essa fita que o Paulo botou aí, seria interessante até para você ter uma ideia como funciona e onde funciona, né? E aí fica... Na hora de aplicar a ferramenta, você só, olha, eu vou fazer isso, porque vai agitar aqui, vai criar aquilo ali e tal, vai fazer a pessoa se sentir bem. É muito legal. Eu adoro isso, adoro essa da neurociência, essa formação na neurociência, foi show de bola. Paulão, muito bom, cara, parabéns. Parabéns. Então, Cria um PDF, manda pra gente. Não, é um vídeo, eu vou colocar o vídeo você falou do vídeo, eu tenho ele aqui. Ele tem vários títulos, né? E ele tem um da gratidão. Tá, só na hora de compartilhar aí, Luiz, explica para ele onde é. Ah, tá, é isso aí, Luiz, peraí. Que ele vai partilhar Tá mudo, Luiz. Na hora que você for compartilhar, quando você apertar o share screen, embaixo tem um quadradinho praticar com a opção de você compartilhar o som junto. Mas antes eu queria fazer um comentário para você, Paulão. Depois eu vou ouvir o Luiz primeiro. Não, que eu gostei muito. Assim, você tem uma oportunidade bem legal na mão. Hoje, o cara que mais fala disso comercialmente é o Paulo Vieira, né? E ele é um pouco, na minha opinião, irritante, assim, né? Meu Deus do céu, vamos... Ele é bem pastor, né? Para quem tem um perfil igual ao nosso, você já olha para aquilo e fala, velho, assim, não conecta, cara. Ele é excessivamente de alto impacto, né? Não conecta. E aí, assim, você tem pessoal que ama e pessoal que odeia. Assim, eu tenho uma dificuldade, entendo o processo, mas tenho uma dificuldade muito grande de me conectar nele, cara. O Zé Roberto é assim também, né, BBC? Também. O Paulo Vieira ainda é pior, mas o Zé Roberto também é. Pera, não cliquem para pular, não cliquem para pular. É o João Kleber do coach. Vai. É isso aí. Olha a caixa, olha. Não abre nunca aquela. Então, eu acho que tem uma oportunidade aí, cara, de quebra de padrão. De você se colocar como um cara diferente nessa estrutura. Quando eu for fazer lá o... Super didático, Paulão. Isso aí já vai pegar até em treinamento que eu vou dar, viu, Paulão? Você vai ver bastante do seu conteúdo em coisas dos outros. Isso aí, então. Modelou. Então, assim, acho super legal, cara, pra você ganchar uma galera que era... Lembra aquilo que eu te falo? A sua história fala muito sobre o que você pode fazer, né? Então, aquela galera que tem essa coisa do... Tá, mas o que é isso? De onde vem? Por que eu tenho que fazer isso? Não vou fazer isso aí que você tá falando pra fazer. É racional, né? Que é eu, você, Marcelo, aqui, toda essa... Já estamos aqui, ó, já estamos... Cara, gosto muito dessa tua linha, da tua forma de explicar. Bastante, parabéns, cara. Obrigado, gente, obrigado mesmo. A gente vai ter outras oportunidades, eu posso trazer outros temas aí, que é bem abrangente mesmo, viu? E é uma coisa que incita, viu, gente? Assim,
a gente vai aprendendo, a gente vai achando os porquês, entendeu? Isso vai fazendo com que você tenha mais fome, vontade, entendeu? De querer aprender. Então... Senti firmeza no Paulão agora. Na próxima oportunidade, trago mais conteúdo. Tinha o maior medo de falar pra gente aqui. E agora tá aí, ó. Gostei. Oi, nós colocamos... Sensacional. Tem explicação do neurônios espelhos, entendeu? Exercício. Tem Uma coisa que eu... esse é o basicão. Uma coisa que eu estava pensando aqui, Paulão, eu acredito que vai ficar também bem bacana na sua forma de explicar. Essa apresentação que você fez da gratidão, dá para fazer ela de trás para frente. Sim. Você começar a falar da gratidão, e aí a gratidão dispara, faz dopamina, ocitocina, não sei o quê, tal. E a dopamina, ocitocina no organismo, no cérebro faz isso, aquilo, e o cérebro, sabe, bem de trás para frente. Uhum. Concordo. É um negócio que vai fazer... Outro impacto. Fechar com chave de ouro. Paulão, adorei, cara. Acho que... Deixa eu fechar aqui. Você. Eu adorei, Paulão. Cara, eu gostaria até de... Mas ia ficar muito saturado. Eu tentei dar uma enxugada, trazer os pontos mais importantes. Mas a gente daqui a pouco vai fazer a segunda rodada dos temas. Porque lembra lá, o Farias, o Marcelão, todo mundo tinha mais coisa para trazer daqueles primeiros temas. A gente faz a balização do conhecimento e vai trazer no nível 2. Legal. E aí a gente vai trocando. Eu queria até dar uma puxada aqui, antes da gente fechar. Lista de próximos temas. A gente tem a história do storytelling da G, né? Que estava aqui no nosso radar. Quem mais estava no radar? Acho que só tinha ela, a princípio. Tá, a gente tem a... Vou passar na sexta-feira ou vai voltar de quinta? Hoje eu tô... A gente estava fazendo quinta, mas os últimos 2 foram sexta. Acho que a gente vai transferir para sexta, tá? Vocês podem sexta? Como é que tá a agenda de vocês? É melhor? É até melhor, porque não tem aquela correria de galera sair antes, e a gente às vezes acaba ficando até 1 da manhã. Eu vou depender de 2 coisas. Dos casórios, né? Não, primeiro é que uma vez por mês tem a reunião de todo o grupo do Encontro de Casais. E eu sou dirigente